Primeiramente, seja muito bem-vindo, Aguilar Júnior. É um prazer ter você aqui com a gente. Gostaria de dar boas-vindas a todos aqui, que é o nosso primeiro episódio oficial do Pod Faz o Seguinte, um podcast da XS Marketing. E a gente tem um tema aqui super bacana, começando aqui pela gestão pública, desafios para ouvir a população, sendo uma gestão moderna. Tive a oportunidade de a gente trabalhar junto em alguns momentos e vi de perto o desafio que é e também as características e importância de ser uma gestão moderna e atualizada para o tempo atual. Então, nada mais justo do que trazer você, o executor, o que fez acontecer e faz, para esse tema, né? E eu gostaria aqui muito de poder dar essas boas-vindas, como também trazer essa reflexão, porque esse podcast visa trazer uma conexão entre marketing e negócios com insights que transformam a forma de pensar e agir. Vamos discutir esse tema, tenho várias perguntas aqui para te fazer, tem bastante coisa legal para a gente falar, mas antes mesmo, gostaria também de me apresentar, sou Rafael Seixas, CEO e fundador da XS Marketing, uma empresa de ecossistema de marketing que traz soluções tanto para o setor público quanto para o setor privado. Tá? Mas agora eu quero te conhecer, eu acho que todo mundo quer te conhecer. Pô, você me conhece. E Rafa, obrigado, viu, cara, pelo convite. Obrigado, parabéns. Obrigado. Ó, faz o seguinte, trampa. Faz o seguinte, trampa. Pô, faz o seguinte, sai do quentinho que o sucesso vem. Adorei, viu, cara? Muito adorei. bom. Obrigado. Meu, obrigado, viu, pelo convite. Tivemos a oportunidade de trabalhar algumas vezes juntos, agradeço todo o empenho, toda a dedicação, profissionalismo. Nós nos conhecemos num momento assim, totalmente inusitado, né? Exatamente. E é muito legal. Começou como uma ligação, eu lembro até hoje. Uma ligação. E depois um projeto bastante desafiador, né? Sem dúvida. Um projeto aí arrojado, moderno para aquele momento, exatamente. né? E deu certo, estreitamos, tivemos aí algumas vezes juntos, né? Exatamente. Legal. Obrigado pelo convite, espero que seja um grande bate-papo. Sem dúvida, agradeço e sempre um prazer estar junto. Queria aqui te conhecer, eu acho que as pessoas precisam saber não só o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, né? Mas quem é o Aguilar Júnior, né? Eu conheço, mas eu queria que você se apresentasse aqui para a gente conhecer um pouco mais. Legal, vamos lá. Eu sou o Aguilar Júnior, eu tenho 44 anos, sou biomédico, jovem. Advogado, empresário, político, sou casado com a Samara, pai da Ana Luísa e da Giovana, e um apaixonado por Caraguatatuba. Já fui no segundo ano agora enquanto prefeito, né? Completando meus 8 anos enquanto prefeito. E isso é um pouquinho, né, de mim. Depois eu posso até falar um pouco mais sobre a trajetória, de como eu vim parar na política, por que eu vim parar na política. E minha trajetória é uma trajetória muito legal, né? Apesar de não ter nascido em Caraguatatuba, eu fui para lá com dias, apaixonado pela cidade. E ao longo desse bate-papo a gente vai falando bastante. Sem dúvida. Não só apaixonado, como fez muita coisa pela cidade, né? Que hoje a gente pode ver e relar e sentir dentro da cidade. Legal. Eu particularmente conheço esse lado e eu acho que vale explorar mais. Eu acho que é um lado muito rico que às vezes a correria de gestor público não dá tempo de conhecer. E eu acho que é um ponto bem interessante. Eu queria só para a gente, eu acho que degustar. Quais foram os 5 itens, pode ser menos até, que você se recorda que você entende como destaque assim, da sua vida, da sua carreira política, dessa transição para a política? Como que 5 destaques que você enfrentou na sua carreira nesse tempo de 44 anos de vida? Pô, bastante coisa, hein? Vamos lá. Acho que o primeiro ponto é ter crescido num bairro periférico, que hoje é muito mais próximo da cidade, que é o bairro do Travessão, mas naquele momento tinha toda uma marca de um bairro que de periferia mesmo. Sim. Então, ter crescido ali no bairro. Depois, outro momento que me marca é de ter crescido na política, né? De ter acompanhado o meu avô, Dario, que foi vereador em São Sebastião, depois meu pai, desde 88, participando ativamente na campanha, me recordo eu e meu irmão. Então, foram assim, momentos marcantes. Depois, quando eu fui para a faculdade, minha primeira faculdade, eu fui morar em Mogi das Cruzes, me formei como biomédico. Depois, um outro ponto também que foi assim, uma ruptura,
Foi quando eu assumi a chefia de gabinete do meu pai. Meu pai foi prefeito de 2005 a 2008. E eu fiquei como chefe de gabinete de 2005 a 2007. Então foi um momento também bastante marcante. A derrota da reeleição do meu pai em 2008 foi um momento marcante, que eu aprendi bastante também. A gente aprende também na derrota, né? E depois, acho que a grande chancela política foi em 2016, quando eu ganhei a eleição por 37 votos de diferença. Então, são momentos que a gente vem marcando, e depois eu posso até falar um pouco mais de momentos enquanto administrador, né? E à frente esses 8 anos da Prefeitura de Caraguá, mas são momentos que recordam, né? Isso mais profissional. Depois tem os pessoais, né? O casamento, o nascimento das meninas, né? Mas assim, profissional eu julgo que são esses os momentos. Fala que na vida do homem, como da mulher também, existem 2 momentos, o antes do filho e o depois do filho, né? Porque o mundo muda. Muda. Na verdade, quem não tem um passarinho para dar de comer e de beber, é diferente. Eu falo que o ser humano, ele pode ser, eu falo o ser humano que pode ser homem, mulher, o que for. Do jeito que quiser, antes de ter filho e depois do filho, muda totalmente. Você mesmo, sua experiência, né? Como tem uma foi. de 2 anos, doideira. Como foi, eu me recordo. A perspectiva de mundo é outra. Você olha as mesmas coisas e você vê outra coisa. Na verdade, sabe, trampa por elas, né? Por elas. Traz um novo propósito de vida. Eu acredito muito que o filho, ele é um dos presentes que Deus dá na vida do ser humano. Porque é a forma de materializar a promessa, né? Porque, querendo ou não, você vê traços. Eu até brinco com a minha esposa. Eu vejo coisas na Maitê, a forma dela deitar na cama, que é parecido comigo, que você não tem como ensinar. Não dá pra entender, né? Aí a atitude, a forma dela pensar, que você não forma isso, você não tem controle sobre isso. E aí você vê a atitude dela, a bondade dela, você fica assim, admirado em ver um ser humaninho de 2 anos. As suas meninas já estão maiores, então você já viu muito. Já tô no outro trabalho já. De levar pra balada, final de semana, e buscar de madrugada. Daqui a pouco já tá indo pra faculdade, daqui um tempo já sai de casa, já tá numa outra esfera de criação. Calma, vamos devagar. Muito bom. Mas vamos lá, eu quero já começar com uma pergunta descontraída, já tá divertido, mas agora eu quero entrar um pouco mais no âmbito público. Se a gestão pública fosse uma missão impossível, qual seria o seu maior obstáculo que você já enfrentou e superou nela? Cara, acho que a pandemia, né? Acho que a pandemia, um negócio que não tava nos livros, né? Talvez falando um pouco com a minha avó, que tem 99 anos, vai fazer 99 anos agora, aí dá para entender um pouco mais, mas assim, na realidade, nesse tempo vivido, a gente nunca esperava que pudesse acontecer Até porque você não tem tempo para pensar muito. Não. Cada dia, cada hora é hora. E as decisões têm que ser rápidas, ela tem que ser bem comunicada com a população, porque um contrário, ele acaba mobilizando por diversas vezes atrapalhando de todo um planejamento, né? E, então talvez tenha sido assim, a pandemia, cara. Pandemia foi e não dependia só de você, né? Você tinha uma grande responsabilidade, porque você é o executivo principal da cidade, mas você também dependia do estado, você dependia muitas das vezes do âmbito federal, e você ficava amarrado, porque você tinha uma situação local ali que você precisa... você sabe, né, a realidade da sua cidade, dos moradores, dos comerciantes. É uma cidade litorânea que tem característica de turismo, mas você fica vetado nisso. Você tem que achar mecanismo, enfim. Equilíbrio, né? É um desafio. Você fazer equilíbrio entre você fechar um comércio, abrir um comércio, por que fechar, por que abrir, colocar os melhores profissionais à frente, apresentar dados ou números que nos resguardava quando precisava abrir. Sim. Então foi assim, acho, um grande desafio. E não tenho dúvida. E tem um ponto que eu acho que é muito interessante, que você precisou usar de equipamentos públicos de saúde que não tinha tempo de construção. Mas como você tinha uma visão para a cidade que precisava investir no segmento, no setor da saúde, você já vinha fazendo uma grande estruturação e que, por sorte, você tinha todo um ecossistema que você tinha montado ali de saúde. Cara, não precisamos comprar nenhum respirador. Aliás, nós compramos um respirador em novembro de 2019. Acabou chegando em fevereiro. Ele foi retido
foi colocado à disposição do governo federal na época, e entregaram para a gente em agosto. Né? Só para você ter uma ideia, mas nós não precisamos contratar nenhum respirador, só compramos camas hospitalares. Sim. Porque nós aumentamos o número de leitos. O que nós fizemos? Nós tínhamos na UPA central, nós temos a parte térrea, que atende o adulto, urgência e emergência. Aí o primeiro andar era sempre pediatria e parte administrativo. E o segundo andar 100% administrativo. Nós tiramos toda a galera do administrativo, colocamos num prédio de uma outra secretaria, e onde era o administrativo no segundo andar, a gente criou leitos. Aí fizemos algumas adaptações com oxigênio, e foi só isso assim, que precisamos fazer mesmo. Intervir, né? Mas eu tinha uma estrutura. E aí tinha também a rotina, porque eu saía de casa 7h30, 8 horas e voltava para casa só 9 da noite. Porque todas as vezes que eu chegava em casa, eu tinha uma rotina de tirar roupa fora, de tomar banho, até para não levar o vírus para dentro de casa. Por mais que a gente usasse máscara o dia inteiro, a gente... e às vezes, minimizava, mas não garantia que não tava. Usava jaleco, tudo, mas mesmo assim, né? E foi uma coisa que eu fiz assim, para e passo, né? Todos os dias eu ia em todos os leitos. Todos os dias em todos os leitos. Então tem pessoas que me encontram até hoje que por diversas vezes eu nem reconheço, porque por diversas vezes eram máscaras. Era máscara, né? Tinha um face shield também. Isso, mas assim, foi um grande desafio que talvez a população, o cidadão, né, as pessoas de hoje, elas não conseguem entender o quão foi grandioso cada gestor está à frente da sua cidade. Ou seja gestor público, ou seja gestor privado, aí eu falo das entidades de classe que se reuniam e que discutiam o melhor para cada setor. Então, o futuro, né? No futuro nós teremos aí o reconhecimento das pessoas. Foi um baita de um momento difícil. Não, e no meio daquele tornado, vamos chamar assim, você não consegue ver olhar para frente, né? Não. Você olha o dia pro dia, tenta sobreviver cada dia uma luta, e aí na hora que esse tempo passa, dá até a sensação que nem existiu. Hoje ninguém mais lembra. Né? E não vamos nem falar da questão da doença, porque talvez hoje você pegue Covid, porque há pouco menos de um mês, minha avó, 98 anos, estava meio gripadinha e tal, aí levamos elas no médico, positivo para Covid. Tranquilo. Hoje a gente passa tranquilo, né? Então a gente acaba esquecendo, né? Mas e tantos reflexos e marcas, cicatrizes que ficaram no comerciante, né? Até mesmo no setor público. Quantos reflexos que a gente sofre hoje, queda de arrecadação, que se deu muito por conta daquele momento, né? Então, eu falo que foi um baita momento difícil, as cicatrizes existem, mas as pessoas por diversas vezes não conseguem olhar, né? Sim, infelizmente. Até porque eu acho que nosso dia a dia não permite ficar resgatando na memória essa superação ou os desafios que tiveram que passar, né? Mas sem dúvida foi algo assim ímpar, não é nem na década, mas a gente pode falar no século. No século. Para qualquer pessoa que vive hoje no mundo atual, né? Então, e como gestor público, não tenho dúvida do desafio, Júnior. Isso, assim, já fica meus parabéns. Eu lembro, né, acompanhava de perto, né, não só da cidade, mas também de Caraguá. E é uma doideira, era uma loucura. Mas vamos lá, porque tem coisas legais que eu acho que tem que também trazer aqui, porque você falou muito bem sobre a questão de falar com a população. Mas eu acho que vale entender, assim, para você conseguir falar e ter essa troca dentro da comunicação, eu acho que um grande diferencial para o agente público é poder ouvir a população, isso na sua gestão como um todo, e também atender essas demandas dentro do que faz sentido para a cidade. Como que você considera esse desafio? Como que você vê os mecanismos e caminhos para você conseguir no seu dia a dia ter esse equilíbrio entre ouvir e executar o que precisa acontecer na cidade, estar próximo da população? Eu gosto muito de usar tecnologia para isso, muito, muito mesmo. E ao longo desse tempo enquanto prefeito, eu coloquei bastante coisa legal, que faz essa interação com a população, que faz com que a população seja ouvida. E Caraguá, de maneira muito, muito especial, né? Eu falo que eu vivi uma ruptura de um momento em que a população
Tinha voz? Tinha. Mas ela ligava na rádio. Se o radialista naquele momento não transmitisse, ele parava ali, né? Rede social tinha, mas não com a força que nós temos hoje. Então, as coisas, apesar de eu ter assumido em 2017, tudo gravitava muito nos burburinhos, nos jornais impressos, que até chegavam. Não chegava um pouco também naquele telefone sem fio, né? Também. Preciso de uma pessoa que precisa de uma pessoa, mas isso não é sistemático, isso não é controlado. Né? Então, ao longo do tempo, eu investi em diversas ferramentas, um 56 talvez seja a grande ferramenta, né, de comunicação, de trazer a voz da população, de fazer com que a população entenda o que está sendo feito, o que pode ser feito. É um grande desafio, porque é natural que o ser humano também eles estejam com os ouvidos atentos somente quando os convém. Sem dúvida. É natural. Por diversas vezes a gente faz uma matéria, faz ali um card, anuncia na TV, na rádio, nos melhores meios de comunicação, faz vídeo, mas o cara não para pensar aí, somente quando aquilo ali impacta diretamente a ele, né? Sim. A melhor forma hoje de você conseguir administrar é ouvindo a população, é você sentindo na ponta. Muito se fala sobre empatia, mas talvez não sei se é essa a palavra, sim. Né? Mas ouvir mesmo, se colocar no lugar do próximo, sentir essa dor, fazer com que as ações aconteçam, até mesmo sem que você tenha que sofrer, né, na pele, na carne sobre dela. E esse ouvir a partir, acho que do meu mandato, né, desse momento que eu vivi enquanto prefeito, ele vai ter que sempre estar sendo aprimorado. Até porque o outro lado está se desenvolvendo como sociedade, né? Sim, está acontecendo. Né? E está acontecendo. E é muito rápido também as coisas acontecendo. Sim. Do outro lado. Eu acredito muito nessa forma de comunicar. Eu acredito muito na maior eficácia do governo ouvindo a população. Tentei fazer isso assim, bastante. Fui, por muitas vezes, tolhido. A própria pandemia foi um momento de dificuldade de conversar. Depois a parte burocrática acaba também tirando um pouco a gente da rua, das redes sociais, dos Sim. canais de interligação. E tem um lado gestor, né? Que não tem jeito. Ainda mais para mim, né? Nós tivemos assim algumas quedas de arrecadação ao longo desse tempo, assim, que foram significativas, né? Sim. O ROIT, FPM, Fundeb, e entre outros. E ao mesmo tempo, Caraguatatuba foi a cidade que mais cresceu na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral e Vale, né? Do Serra da Mantiqueira. Então a gente tem que fazer sempre esse equilíbrio. Sim, sim. Né? Queda de faturamento eu não tenho o que fazer. Não tem. Eu faço muito... Queda de faturamento, né? Na empresa pública, né? Queda de arrecadação. Queda de arrecadação no setor público. Não, é isso aí mesmo. Na empresa é queda de faturamento. É a mesma coisa. A diferença é que virou uma empresa a prefeitura, né? Até porque eu acho que os próximos você vai encontrar mais algumas pessoas públicas, de serviço público, e depois algumas pessoas... Alguns empresários do setor privado. Que vai falar sobre queda de faturamento. Exatamente. Esse é o desafio, na verdade, né? Tudo que a gente falou até agora é como gasta o dinheiro. Não falamos ainda de como que ganha esse dinheiro para conseguir fazer uma gestão eficiente que chegue na ponta. Porque não tem segredo. É dinheiro, precisa dele para fazer as engrenagens girar por uma cidade ou uma empresa funcionar. Você sabe uma coisa que eu faço? Eu faço sempre um comparativo. Fica fácil para as pessoas que nos acompanham de levar para a vida pessoal, não é diferente nas empresas privadas ou no serviço público. Imagine isso aqui, essa caneca é uma caixa d'água. Uma caixa d'água de 500 litros, ok? Qual é a bitola que está entrando? Qual é o tamanho do tubo que está entrando? Qual é o tamanho do tubo que está saindo? Perfeito. Se você colocar um tubo entrando aqui de 3/4 e se tiver um tubo de 1 polegada saindo, essa água vai vazar, daqui a pouco o que está entrando não vai encher. Sim. Ao contrário também vai acontecer. Se você tiver com uma de 1 polegada entrando, tiver um tubo de meia saindo, vai transbordar. Sem dúvida. E esse equilíbrio, né, no setor público, nós temos que sempre manter um equilíbrio para não faltar e não sobrar. Porque a prefeitura não tem que sobrar dinheiro.
Sim. Né? Talvez algumas pessoas não consigam entender, mas o que tem dinheiro tem que ser investido para a população de alguma forma. Então, esse equilíbrio. Uma coisa é certa, as despesas. O tubo de saída, ele é certo, a gente sabe o tamanho dele. Agora, o tubo de entrada, se você não conseguir trabalhar para fazer com que ele seja aumentado todos os dias, vai faltar água aqui dentro, né? E como umas pessoas perguntam, mas como pode ser aumentado, né? Eu acho que partilhando um pouco dessa responsabilidade, depois cobrando os governos, tanto federal como estadual, de repasses, mostrando também para a população que aquele recurso que entra, ele é revertido em serviço público, né, em benfeitorias para eles. E aí a gente tem uma coisa que está um pouco mais além da nossa vontade, que é a economia do país acontecendo, a economia do estado acontecendo, as coisas acontecendo. Por isso que eu citei muito a pandemia, com reflexo até hoje, porque muitos dos reflexos que a gente está hoje colhendo surgiram a partir da pandemia. Sim. É um efeito dominó, né? E é o equilíbrio que um gestor público, o gestor privado tem que fazer, ou você, na sua pessoa física, né? Qual que é a minha expectativa de ganho? Igual cartão de crédito. Exatamente. É o quanto que você ganha, quanto você gasta. Se está gastando mais que está ganhando, acabou. Vai faltar água nesse... E aí o brasileiro, ele pensa... O brasileiro é um povo que pensa sempre mensal. É diferente do americano. Sim. O americano, ele... quanto eu vou ganhar no ano? É isso. Né? Quanto eu vou faturar no ano? É o jogador de futebol que vai jogar na Europa. Eu vou ganhar X na temporada. Não é nem o ano, né? Que a temporada lá começa julho, agosto, né? Quanto eu vou ganhar na temporada, né? E o brasileiro, não, quanto eu vou ganhar no mês, né? É o imediatista, não é? Mas enfim. Mas quando você fala assim, quanto eu vou ganhar no ano, é um planejamento estratégico que você faz. Se você vai fazer uma viagem, se você vai comprar um carro, se você vai manter sua filha na escola particular, se você vai sair para jantar uma ou duas vezes, você falou, não, opa, nossa expectativa vai pedir iFood ou não vai pedir iFood. Exatamente. Para saber se cabe ou não. E gira a economia. Não, isso é na vida privada, tá? Na sua vida pessoal ou na empresa, que também não é diferente. E já na empresa pública, é um pouco mais difícil, porque a gente sabe onde vai ter que gastar, onde vai ter que investir, só que a gente tem que trabalhar para melhorar a arrecadação, ou seja, o tubo de entrada, e torcer para a economia ir bem, para o Estado continuar repassando, para o Federal começar a continuar repassando. Então, esse equilíbrio é muito mais desafiador. Eu devo agora trabalhar um pouco mais, depois imagino que você vai perguntar, mas eu devo trabalhar um pouco mais agora frente às minhas empresas. Tenho perspectiva, vontade de outros cargos públicos, mas agora à frente da minha empresa eu vou ter um pouco mais de tempo até para aplicar o que eu aprendi ao longo desses 8 anos enquanto prefeito, né? Então esse equilíbrio é extremamente importante. E eu acho que as pessoas tentam olhar isso e falam, mas como que eu participo disso, né? Eu acho que participa, cara, e muito. Até porque ela é que consome, né, e usufrui disso. Quando a gente fala de um equipamento público ser mantido, né, você economiza a manutenção quando ele não é depedrado ou danificado para... Mas eu acho que isso vai um pouco da cultura, acho que transborda um pouco em relação a isso. Você falou tudo, isso é um pouco não. É muito da cultura. É muito de um povo, é muito de uma comunidade, é muito de uma região, é muito do histórico que aquela cidade viveu. Então tem uma série de causas, né, e efeitos que acabam... Às vezes a gente nem consegue ver, né? Por que Caraguá tem uma característica e Paraibuna tem outra característica? Mas Paraibuna está na Serra, está mais no Planalto, Caraguá está no litoral. Beleza, mas quais outros pontos? Não, por que Caraguá é diferente de São Sebastião? Por causa da geografia? Por conta... Não sei. Da Petrobras se instalou... Não tem um portal lá, mas parece que tem um portal lá, né? Na hora que você passa em São Sebastião, muda. Assim. Na verdade, e aí entrando um pouco nessa coisa de característica de cidade, né? Nós temos 4 cidades no litoral norte paulista. Cada uma com a sua vocação. Eu falo que se complementando entre cidades.
cada uma com uma característica de belezas naturais, cada uma com uma vocação, cada um com um jeitão. Então, e aí a gente percebe, por que Caraguá é diferente de São Sebastião? E vai muito também nessa questão da economia, de cultura, de como se deu ao longo desses anos. Sem dúvida. A gente pode chamar que Caraguá hoje acaba sendo a capital do comércio do litoral norte, né? Serviço e comércio, ele é fora do comum, ele é, eu usei que de fato uma referência. Né? Conheço vários comerciantes que saem de Ubatuba, saem da Ilhabela e São Sebastião, para fazer compra nos grandes atacadistas em Caraguá, que leva carro para fazer revisão nas concessionárias, que vai ao shopping em Caraguá ou ao cinema em Caraguá, mesmo tendo outras cidades. Caraguá tem uma rede de restaurantes, né, um pool de restaurantes fantásticos, que lá a gente abre de segunda a segunda. Né? Então, se você quiser comer na terça-feira, meia-noite, em Caraguá você consegue comer. E talvez outras cidades não tenham um público rotativo para isso, enfim, né? Sim. Mas prefeito, só falou coisa boa, né? Só coisa boa mesmo. Caraguá tem ainda belezas naturais, toda a parte de praia, de cachoeira. Mas não dá para comparar com Ubatuba e São Sebastião e Ilhabela. Talvez em número de praias, né, em qualidade de praias, pode até ser. Mas por isso que eu venho falando, né, essa coisa do se complementar. Né? Não, sem dúvida. Até porque se furar um pneu no meio do caminho ali, talvez você vai ter que pedir ajuda em Caraguá para continuar indo para... Se fosse só o pneu, tava bom. Se fosse só o pneu, tava bom. Né? Natural. Mas faz parte, né? Mas eu acho que um desafio também é entender como que você... ouvindo a população, entendendo essa realidade de momento da cidade, normalmente você tem um plano, né? Todos os gestores públicos têm um plano ali de governo que ou ele está fora ou está se reelegendo para o mandato. Como que você pega toda essa visão e pega também a questão urgente, que é latente da cidade, e equilibra esses pratos? Primeiro, surge de um planejamento, de uma proposta de governo, que a gente chama de plano de governo, plano de cidade, que foi apresentado lá a primeira vez que eu saí candidato, em 2016. Depois eu apresentei outro em 2020. Então, cada um com a sua característica. E quando eu apresentei em 2016, o grande desafio, Rafa, era fazer o que ninguém tinha feito até então. Enfrentar o que ninguém teve coragem de enfrentar. Eu sempre gostei de desafio. Eu sou movido a desafio, cara. Movido a desafio. Cresceu lá, né? Então, você viveu isso. Né? Então, eu sou movido a desafio, movido a meta. Né? E até um problema que eu tenho de vez em quando fazer um equilíbrio, porque eu quero, eu vou fazer, consigo. E depois, né? Eu preciso do outro. Tem que criar a meta depois da meta. Né? E foi com esse plano de governo que eu falo que é um contrato, né? A população acreditou em mim a partir daquele plano de governo. Sim. E é importante a população ter esse plano de governo, que é como se fosse um contrato. Olha, eu votei no Aguilar Júnior porque ele falou que ia fazer tal coisa. Até para cobrar, para ver como está andando e assim por diante. Fora esse planejamento estratégico que a gente faz logo quando assume, que é natural, né? Seja no plano plurianual, né? Na LDO e depois no orçamento, na LOA, tem os que surgem no dia a dia, né? A própria pandemia. Quem Sem falou dúvida. Que surgiria tem que repriorizar. Uma doença como essa, né? E aí você tem que recalcular a rota, por diversas vezes dar um passo para trás. E aí, como você falou, né? Ter investido em saúde logo que eu assumi foi muito bom, porque a gente não teve que fazer investimentos astronômicos como foram feitos em outras cidades, né? Mas tem aquela ruptura. Então a gente tem um planejamento, mas surgiram algumas necessidades, algumas urgências, né? Emergência, enfim. E é baseado num plano de governo. Inclusive, quando a gente fala de novos gestores, eu sempre os oriento nesse sentido. Olha, pega o plano de governo, o que você prometeu para a população, quantifica, quanto custa por mês, por ano, por 4 anos, por 10 anos, coloca isso no papel. O orçamento dá? Não dá. Onde você vai ter que enxugar? Onde você vai ter que cortar? Mas tem minha prefeitura, ela tem dívida com o INSS. Chama o INSS, parcela. Não, tem condição de você rever
a planta genérica de valores, tem condição de você rever alguns atos que você coloca a população um pouco mais dividindo todos esses custos. Então, esse equilíbrio que você tem que fazer. E depois, como você falou, uma boa comunicação, Sim, né? Então, se você consegue conjugar tudo isso, dá muito certo. Sem dúvida. Muito certo dúvida. mesmo. Não, e eu acho que faz toda a diferença, porque na prática as pessoas não sabem o que esperar de um gestor público, é o que eu vejo assim. Não sabe nem a diferença, muitas das vezes, de como é que elege um vereador e um prefeito. E eu acho que essa tendência tende a melhorar com acesso à informação cada vez mais democrática. Mas o fato é que as pessoas escolherem um agente político, público, não só pela narrativa, mas pelo que ele pode fazer para a cidade. Como eu vi, né, e como você já falou aqui, o fato de você poder olhar também não só o centro da cidade ou os pontos turísticos de Caraguá, mas também poder revisitar os bairros, que muitas das vezes é esquecido, né, porque ele não tem uma representatividade de votos numa eleição, mas por você ter vindo de um bairro que teoricamente periférico quando você cresceu, você viu a importância de ouvir aquelas pessoas também, né, e conseguir equilibrar esses pratos, né, tanto das urgências como também das necessidades, tanto dos locais do bairro, que muitas das vezes não reflete o centro da cidade, como também os comerciantes, né? Eu acho que isso é justo para poder ter uma comunicação efetiva. Exatamente. E olha, e se a gente parar para pensar em 8 anos de mandato, geralmente o primeiro ano é um ano de acerto mesmo, de equipe, fazer a coisa andar, né? Aí tive 2 anos inteiros, depois pandemia 2020, 2021, aí depois 22 ok, 23 ok, 24 eleição. Sim. Então, na verdade, se a gente for para pensar, dos 4 anos, efetivamente mesmo, de trabalho, dos 8 anos, foram 4 anos, assim, na pegada. Porque o ano de eleição é um ano muito difícil. Tem que dividir, né? Não, mais do que isso. As pessoas, elas não conseguem olhar o propósito de você fazer uma obra, uma ação, acham que tudo é eleitoral. Né? Por outro lado, as pessoas estão preocupadas com a eleição. Porque seja você reeleição, estão preocupados em continuar com você, então, o Rafa está buscando a reeleição. Eu quero estar com você a qualquer custo. Eu quero estar com você. Mas e aí, o serviço público acontece? Às vezes sim, às vezes não. Sim. Então acaba patinando. É um desafio para o gestor público, né? Porque isso acaba excedendo o desejo dele. Exatamente. Né? A missão foi dada, não. Continua trabalhando, continua fazendo, entregando para a população. E o último ano, cara? É um desafio. E o último ano? É um desafio. Que você tem que apoiar ou não o sucessor, depende. Sim. Né? E as pessoas, elas ficam de olho na eleição, quem vai ser o próximo. Então, e a população só quer o serviço público funcionando. Acabou. E eu acho que ela tem total razão em querer isso aí. E é isso que precisa, na verdade, né? O dia que as pessoas tiverem a consciência que, independente de quem esteja, tem que acontecer, esse é o diferencial. Eu acho que vai para um outro nível. Eu tive numa cerimônia da Anvale, da Associação dos Municípios, né, do Vale do Paraíba, na semana passada. Foi bem legal. Premiou ali os melhores serviços dentro das ODS, né? Os melhores de cada cidade, né? Que acabaram apresentando os projetos. E dentro ali na minha mesa tinham 2 servidores de carreira, a Meire e o Marcelo. E então, logo que acabou a cerimônia, eles estavam indo embora, aí eu fiz questão de abraçá-los e agradecer por tudo que eles fazem e desejar que o próximo prefeito ele tenha esse mesmo olhar dessa valorização desses servidores, que a gente vai embora. Eles vão ficar, eles vão continuar carregando o piano, independente de quem esteja. Então, se a gente valoriza, se a gente dá crédito para esses servidores, o serviço público sempre vai acontecer. E talvez diminua essa sensação de que ou reeleição ou sucessão, o que seja, ela tenha rupturas. Sim. Né, na entrega do serviço público. E o servidor público efetivo, acabou. Né? Ele vai entregar sempre o melhor. Então, essa valorização é uma coisa também que me marca muito. E fazer votos que independente de quem esteja, as coisas aconteçam. Sem dúvida. Até porque, do outro lado, tem a gente mesmo, né?
A gente é um munícipe da nossa cidade. A diferença é que o gestor público acaba sendo o primeiro CPF ali como executivo. E para isso precisa ser considerado. Porque narrativas, ela dura só durante a campanha. Né? Porque depois tem que entregar. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Ou você ficar no palanque a vida inteira, né? Mas... Aí já era, né? Não, mas eu acho que hoje já não cabe mais. Eu tenho falado muito isso aí. Falei, olha, o palanque, ele tem prazo de validade. Né? Eu faço crítica ao governo federal. Sim. Ainda estão no palanque. Eleição Tá 2 anos, já foi, meu. Acabou, vira a página. Vambora, vamos fazer o negócio girar, né? A economia acontecer. Né? Chegou a hora de trabalhar. Só que daqui a pouco já começa a mirar a nova eleição. Mas eu acho que antes as pessoas talvez não conseguiam ver isso. Hoje eu sinto que as pessoas veem mais. Eu não acho que os extremos. Acho que os extremos eles estão de certa forma cegos. Não vão olhar para o bem e para o mal. Eles sempre vão continuar onde estão. Mas falando das pessoas, vou falar comuns, aquelas que se servem do serviço, se servem da economia, vou chamar de pessoas normais num processo político. Então eu sou normal. Porque assim, a gente eu como... compreendi, não, acho que até para quem tá ouvindo, assim, mas a gente, por exemplo... um agente político, ele tem mais peso que uma população num ser individual, um CPF sozinho. Tem. Pela influência política, pelo partido. Mas na hora que a gente põe todo mundo, independente do que você acredita, como população, o preço da carne não muda, porque eu sou de direita e esquerda, o preço da carne é aquele. É aquele ali. O preço da passagem do ônibus e tá alto. Aí não tem narrativa que sustente isso. Não. Claro que tem jeitos de gerir uma cidade. Tem pessoas e gestores que olham mais para algumas frentes e tem outros que olham mais para outras. Eu acho que é o modo de gerir a sua gestão política. Mas no final da tarde, do dia, é sobre o preço da carne, é sobre o preço da roupa, que às vezes é taxado, de um serviço que você comprava mais barato e a inflação subiu, de não compensar fazer qualquer tipo de investimento e se compensa pôr na economia ou não, ou compensa guardar porque eu tô com medo do que vai acontecer. Então, assim, isso não tem sobre direita e esquerda, isso é sobre economia. Não tem essa, você pode acreditar no que for, essa é a realidade. E querendo ou não, a gente sofre esse impacto e eu acho que como você trouxe, o palanque já deveria ter acabado, mas eu acho também, não sei se tem muito o que mostrar. Porque eu acho que se mostrar muito, acho que vai trazer coisas que eles não gostariam de mostrar. Eu também acho. E eu faço críticas, nunca fiz, venho fazendo agora de um tempo pra cá, porque já deu tempo, né? Sim. Já deu tempo de mostrar, mas enfim. E eu acredito assim, a moeda sempre tem dois lados, tá? Eu acho que os dois lados têm características boas e ruins. A gente tem que entender o que faz bem para a sociedade naquele momento. Eu acho que a gente é cíclico nesses processos. E concordo com você nesse sentido. Mas a carne tá cara. Mas a carne tá cara, concordo. Até o frango vai subir, tá? Tá tudo subindo, né? Tá tudo subindo. Mas vamos falar sobre aqui, eu acho que a gente falou muito sobre ouvir a população. Quais ferramentas hoje que você vê mais eficazes assim, para dar voz e ouvir a população? Eu gosto muito, lá em Caraguá a gente tem o sistema 156. É um sistema de ouvidoria que a pessoa pode entrar em contato. Exatamente. O número 156 é um número dado do Ministério da Telecomunicações, né? Para cada cidade. Então, toda cidade tem um número 156 para ele. Como tem um 90 que é geral, tem um 93, um 92, enfim, tem um 56. Então, nós temos um sistema onde as pessoas conseguem requerer serviço público. Depois, eu acredito muito nas próprias ferramentas hoje de WhatsApp, Telegram, Instagram, até mesmo Facebook, como uma forma também de comunicação, que a partir do momento que você trabalha ali enquanto business, né, enquanto negócio, enquanto ferramenta de comunicação profissional, ele ajuda muito mesmo. Porque está na mão da população, né? Exatamente. Agora, eu não deixo nunca de ouvir os meios de comunicação, os tradicionais. Sim. Um jornal, uma TV, o rádio. Né? Então, eu gosto de utilizar sempre essas ferramentas de maneira geral e o 56 de maneira bastante específica. Não, excelente. E o que eu acho que é legal do 56 é que na própria pandemia você conseguiu ter um panorama em tempo real da cidade, tomada de decisão assertiva e, ao mesmo tempo, um acesso gratuito e fácil para a população. Né? Exatamente. Na verdade, nós saímos na frente com relação à vacina
E aí criamos, a partir da base de um 5,5, vacina Caraguá, que é a vacina Caraguá. Por diversas vezes o governo do estado mandava, o governo federal, depois o governo do estado mandava lá X dose de vacina. 1.000 doses para faixa de idade de 54 a 58, não sei. Muitas das pessoas não iam buscar, não iam procurar tal, e as vacinas ficavam lá. Então nós criamos um sistema onde as pessoas procuravam o município, ficavam lá numa lista de espera, e quando chegava a vez dela, ela recebia um push e ia lá vacinar. Legal. Então a gente conseguia vacinar muito mais pessoas, que de fato aqueles que queriam, que buscavam. Mas e quem chegava na UBS só para vacinar e não tinha um 5,6? Fazia um 5,6 na hora ou vacinava. Sim. Então a gente conseguiu dar dinamismo, né, a partir de uma tecnologia. Não, perfeito. E eu acho que essa é a tendência, né? Gosto muito, eu concordo. Eu incluiria também a questão do que as pessoas reclamam. Ela, ao invés de ela acionar alguém, ela fica reclamando na rede social dela. Cara. Tem mecanismos hoje, como o monitoramento digital, que ajuda nisso. Para você conseguir mapear essas reclamações e sem a pessoa saber, ela tá cuspindo lá nas redes sociais a reclamação dela, mas sem saber, o município tá visualizando e tá tomando uma decisão e colocando no processo de um 5,6. Foi por isso que nós nos conhecemos. Exatamente. Mas é um mecanismo excelente para tomada de decisão, porque você consegue monitorar as reclamações, mesmo quando ela não conhece os mecanismos oficiais, né, da cidade. E outra, a gente vê a inteligência artificial tão falada hoje no momento, né, e ela é justamente para isso. A gente consegue ter hoje um panorama que a cidade está precisando, necessitando, mesmo sem a pessoa expressar, né, diretamente, né? Então, eu adoro esses recursos, né? Ao longo enquanto prefeito, quantos recursos foram implementados e quantos deram certo, e hoje economiza recurso, sabe onde vai investir, economiza tempo, baseado nesses aplicativos, nessas ferramentas, na verdade, de gestão e comunicação. Legal. Eu gosto muito também, concordo. E eu queria fazer uma pergunta, assim, como que você hoje, assim, se você pudesse presentear um gestor público, seja ele prefeito, vereador, o que você recomenda para ele conseguir, no âmbito municipal, fazer uma gestão que funcione para a cidade? Contrate um advogado, um bom advogado. Esse é importante também. Não, Quem é executivo, eu acho que é legal as pessoas saberem, né? Qualquer tomada de decisão que um executivo tem, ele se responsabiliza por ela. Natural. Mesmo que ele está tentando ali fazer de forma assertiva, imagina uma pandemia, né? A capacidade, o risco que você tem de erro. Não, né? sai do CNPJ pro seu CPF, né? Pro seu particular, mas brincadeiras à parte, né? Eu tive dias atrás com o prefeito eleito de Cachoeira Paulista, o Breno, um menino excepcional, assim, sabe? Fora de série, de vontade, de querer fazer, né? Legal. E nós ficamos lá, acho que um pouco mais de 1 hora ali batendo papo, né? E foi justamente nesse sentido, né? Onde doeu em mim, que por mais que eu tivesse pouco de experiência de ter trabalhado no serviço público, por mais que eu tivesse meu pai, né? Meu pai já foi prefeito, foi vereador, meu irmão, vereador, o que eu precisaria fazer para não sofrer tanto, né? Ou melhor, para dar dinamismo. Ou para dar aquela visão de planejamento que às vezes falta, né? Eu vou fazer uma outra piadinha aqui, né? O que eu daria de presente? Me chama que eu vou lá tomar um café e explicar onde dói, né? Como é que funciona. Mas é verdade, eu falo que a partir do momento que a gente tem humildade para ouvir de todas as dificuldades, porque a dor de barriga, ela é dor de barriga. Aqui, na China, na Europa, tudo quanto é lugar. Talvez um pouco mais forte, um pouco mais fraco. Mas uma cidade maior, uma cidade menor. Exatamente. Mas existe. Todo mundo fala assim, nossa, mas tem tanto problema assim, a cidade grande. Mas, isso é fichinha. Pode ser fichinha para um grande. Mas para quem que já passou por algumas dores que já preparou ele, né? Eu uso dizer que o primeiro ponto é nunca perder essa conexão com a população, ter um planejamento estratégico muito bem feito, em conhecer de orçamento. Sem orçamento você não executa nada. Cara, eu demorei para aprender o que é financeiro, o que é orçamento. Né? Dias atrás eu falei para um outro prefeito aí, olha, você quer ganhar um tempo né, de gestão? Aprende o que é orçamento e o que é financeiro. O que é uma expectativa de receita, o que é certeza de despesa. E vai te ajudar bastante, eu falei para ele. Vai te ajudar a dinamizar o serviço público. Mas hoje,
A gente tem algumas leis bastante restritivas. Nós temos a própria nova lei de licitações, que ainda é muito nova. Nós estamos aí com menos de um ano de lei. Ela entrou em acho que 28 de dezembro do ano passado. Uma galera pipocando, não conseguindo fazer licitações. E isso trava o processo de entregar o serviço para a população. Total. Não é sobre o processo burocrático, mas a não clareza disso trava. E aí, já aconteceu isso em muitas prefeituras. Eu tenho o budget, fiz o orçamento, errei de alguma forma na licitação, a empresa não consegue se adequar e eu não consigo entregar o serviço para a população. Normal isso aí, cara. Normal. É um desafio tanto. Normal. Né? Sobretudo com essa lei nova. Então, se eu pudesse hoje falar para eles, ouçam, aprendam. Procure quem já passou de alguma forma para ajudar. Para a curva de aprendizado ser rápida, mais porque rápido. Senão não espera, né? Não. E tem uma pergunta aqui que eu acho que é relevante, tem correlação com os desafios que os prefeitos tendem a ter sempre, que como que equilibra esse ambiente político com o ambiente da população, esse ambiente real? Porque tem as narrativas políticas, tem a questão de grupo político, tem Câmara de Vereadores. Como que equilibra? Porque uma coisa eu quero fazer, mas tem pessoas querendo me atrapalhar muito. Diálogo. Esse é o segredo. Eu acho. Eu acredito muito no diálogo. No bom senso, no ser democrático. Independente da bandeira política. Independente da bandeira política, mas tem uma coisa que é interessante, né? Depende muito de uma pecinha, que é o ser humano, né? E o ser humano, ele é difícil. Eu tenho um caso de um cidadão, como eu ajudei esse cidadão, sabe? E quanto ele vem me prejudicando ao longo desses últimos dias. É meio ingratidão com canalice. Não sei se é essa palavra. Que às vezes isso atrapalha chegar na ponta, cara, né? Que na verdade é o seguinte, não tá bom pra mim. Não serve. Não serve. Você se recorda quando a gente era mais moleque, tava time de futebol. Então geralmente pegava 2 ou 3 melhores, 4 melhores, e aí tiravam para o ímpar quem escolho esse, o outro, escolho esse. E sempre ficava o último que não era escolhido, né? Sim. E geralmente esse era dono da bola. Eu não vou jogar, então não vai ter jogo, tô levando a bola embora. As traves também, né? se for um show, aquelas travinhas, chinelinhas. Tô levando a bola embora, né? E é bem isso aí, se não tá bom pra mim, tá tudo ruim. Sim, né? Sim, então sim. tem muito disso também, que é um desafio também ser controlado. Eu acho que é isso que difere muito do fator empresarial, né? Porque isso é um fator que foge do controle. Aí você tem que usar o diálogo e alguns mecanismos. O diálogo, acho que é o grande. Até porque quando você vai para um âmbito federal, por exemplo, mesmo que você não discorde, isso não pode ser uma barreira para você deixar de levar benefício para sua cidade. Né? Exatamente. Então é fundamental para isso dar certo, né? Bacana. A gente tá chegando aqui na reta final. Se deixar, acho que vira 2 horas de podcast. Fácil. Tranquilamente. A gente vai ter que marcar outro. Tem muitas coisas aqui, mas a gente tá chegando já. Vou marcar o ano que vem, que eu quero falar um pouco sobre minha vida enquanto pessoa. Não, minha vida enquanto empresário, sem empreendedor, dúvida, né? Sem dúvida. Não tem muita história aí. Não, mas tem alguns cases interessantes aqui, cara. Eu vou falar pra você que eu viro o ano agora com uns cases interessantes, que, assim, até para partilhar aqui um pouco da minha vivência enquanto prefeito no setor público. Legal. E o quanto eu acho que já terei colocado no próximo encontro, né, no setor privado, né, o quanto esse equilíbrio foi bom também para mim. Não, mas vamos, eu quero ouvir agora eu quero ouvir um case seu aí do setor privado, que eu acho que você já tem alguns. Mas eu não tenho dúvida que no próximo encontro a gente vai poder aprofundar mais. Mas eu queria ouvir porque, querendo ou não, eu vejo hoje o prefeito como o empresário da cidade. Sim. Ele tem que encantar novos investidores para o município, tem que olhar de uma forma de gestor, tem que encantar pessoas, porque sem pessoas também não vai. Sim. Seja comissionado, seja servidor de carreira. O que você vê entre esses 2 âmbitos que hoje você já aplica nos negócios como empresário no setor privado? Vamos lá, bem rápido. Cresci minha vida inteira no setor público. Meu pai vereador, meu avô vereador, depois meu pai prefeito. Então eu vivi o setor público a minha vida inteira. Eu olhava e falava assim, não, vai ser político, de fato mesmo, né?
Por isso que eu falei da ruptura. Em 2008, quando meu pai perdeu a eleição, existe uma ruptura que, apesar de já ter formado como biomédico, eu estava terminando a faculdade de Direito, eu falava, cara, eu vou advogar, mas eu queria um pouco mais. E a partir dali eu começo um desafio de empreendedor. Então, em 2009, eu e meu irmão montamos uma empresa. Assim, se eu for contar a história aqui, aí demora 5 horas de podcast. Mas aí montamos uma empresa na raça, começamos. Trampa. É quentinho, é friozinho, né? Tem que fazer acontecer. Tem que fazer. Fiz. Chegou num momento que eu falo, cara, eu preciso querer mais, eu quero mais, eu preciso entrar melhor no mercado de trabalho, e eu desenvolver melhor minha empresa, o que eu preciso fazer? E ali eu tenho uma dificuldade, uma necessidade que eu não conseguia ver na cidade, que era alguma coisa que me abraçasse naquele momento, né? E aí eu procurei aqui em São José dos Campos o Sebrae. Pô, foi muito legal. Depois, muito distante, acabamos reunindo um grupo de empresários que tinham a mesma necessidade, contratamos um curso, uma consultoria que ficou em Caraguá, na Associação Comercial na época, por 6 meses. Então foram 6 encontros, era uma semana de encontro por mês. Fora do comum. Pagamos uma bica na época, assim. Se fosse hoje, daria tipo uns 20 pau. Quando eu assumo enquanto prefeito, eu falei, cara, eu tô do outro lado do balcão. Eu posso hoje fazer com que empresários da cidade possam vivenciar, ter isso de graça, ou mantido pela prefeitura, com parceria com o Sebrae aqui. E foi o que eu fiz. Então, ao longo dos 8 anos como prefeito, eu estreitei a parceria com o Sebrae, eu estreitei a parceria com o Senai, e criei um ambiente para quem quer empreender ou para quem quer ser empregado. Então, consegui diferenciar isso. Você levou faculdade para lá, né? Além da faculdade de medicina e tantos outros cursos, capacitação e tal. Ok, então eu falei, caramba, eu tô dando oportunidade para os caras. Aí depois eu fui estudar um pouco da vocação do município ao longo desse tempo. E ao longo desse tempo eu falei, olha, a construção civil, por diversos fatores, logística, retroporto, pensando na entrada e saída da cidade, que agora é muito mais fácil pela rodovia. Então eu falei, eu vou preparar a cidade para atrair esse público. E eu consegui fazer isso enquanto gestor público, ok? Paralelo a isso aí, eu nunca deixei de estar empresário, apesar um pouco mais afastado da minha empresa. Eu e meu irmão continuamos construindo, né? Vendendo material de construção, construindo. Então esse a Zelar material de construção. Né? Zelar de construção. Depois tem a Zelar Construtora. E eu tenho outras 2 empresas que em outras áreas que eu curto e que eu sempre trabalhei. E aí eu acabei me afastando um pouco agora por conta do prefeito, né? E eu quero retomar isso um pouco mais agora a partir de janeiro. Mas eu consigo enxergar hoje uma cidade que talvez o comerciante, o empresário da cidade, não consegue enxergar. Rafa, pelo menos 2 anos eu tenho falado, galera, atente-se, Caraguá para a área de logística. Sem dúvida. Toda reunião, todo encontro, todo empreenda, galera, fique ligado. Tá? E agora aconteceu, a rodovia está lá. E estava parada há muitos anos. O contorno está lá, o plano diretor passou proporcionando para as pessoas investirem, né? E esse é o momento. Sem dúvida. Né? Então, esse olhar agora de fora também, hoje enquanto prefeito e daqui a pouco de fora, eu acho que vou ter que vou trabalhar bastante, trampa mesmo, e mais do que isso, eu vou voltar para o outro lado do balcão e fazer com que a minha contribuição continue acontecendo, gerando emprego, gerando os negócios, divisas para o município, né? Então, esse equilíbrio que já deu certo, a construção civil talvez seja assim, a grande princesinha do meu coração, né? Porque eu trabalho na construção civil e acreditei na construção civil, continuo investindo para que novos negócios aconteçam, até porque a construção civil ela gira muito rápido o mercado, a economia da cidade, e Caraguá se destacando hoje. Gera muito emprego, né? Muito emprego rápido. Emprego rápido. Pô, você vai fazer uma reforma na sua casa, você contrata um pedreiro, você paga ele por semana,
Aquele final da segunda-feira ele começou, sábado você já tá pagando ele, já tá pagando uma conta numa lotérica, fazendo uma compra no mercadinho, já tá comprando um celular novo, então você consegue gerar economia a partir daquilo ali, né? Sim. E vai contratar um pedreiro hoje. Uma bica, pô. É um desafio. É uma bica. A pandemia também esticou muito essa corda. Muito. Enfim, eu, enquanto prefeito, eu criei um ambiente proporcionando para que o empresário crescesse, explodisse e ganhasse dinheiro, né? Você falando isso, me veio uma palavra na cabeça, servir. O empresário e o gestor público, ele tem essa missão, né? Ele acaba, uma responsabilidade muito grande. Cada um na sua, mas muito com a missão de servir. Por isso que não se constrói uma cidade sozinho. Uma cidade são várias mãos, né? Você pode ter o direcionamento através de um gestor público, né? De um prefeito, de todo o legislativo, a Câmara apoiando, mas se não tiver um empresário acreditando, né? Sim. E é o momento que Araguá vive agora, né? Você vê lá, a ampliação do shopping, um hotel de rede, da rede Hilton, nós temos mais um atacadista que inaugura agora, nos próximos dias, 600 empregos, tá com dificuldade até para contratar. Nós temos aí um convite aqui, ó. Procurem. Tá com dificuldade para contratar. Depois você tem a região retroportuária, que é uma realidade. O governador entregou dias atrás a rodovia e hoje a gente já tem um punhado de empresas buscando, né, por conta do Porto de São Sebastião. Logística, porque Caraguá acabou ficando o centro comercial do litoral norte. Para que o cara vai sair todo dia daqui do Vale ou da região mogiana ou até de São Paulo para entregar fruta, verdura em toda a cidade? Hoje, o cara pode montar em Caraguá uma distribuição rápida, o cara vem, comerciante vem de Ilhabela, São Sebastião ou Ubatuba, vem buscar aquilo que precisa ser mais rápido. Tipo um centro de distribuição, né? Tô dando um exemplo de uma coisa que é perecível. Sim. E tantos outros, né? Eu vou dar um nome aqui. Vou fazer um marketing aqui. O Mercado Livre, em Caraguatatuba, que é o centro de distribuição do litoral norte, tem a terceira maior movimentação do estado de São Paulo. Terceira maior movimentação do estado de São Paulo. Hoje, você tem drones que saem de Caraguatatuba e que levam produtos até Ilhabela todos os dias, não sei quantas vezes por dia. Tava lá outro dia, lá debaixo do Juqueriquerê, lá na foz do Juqueriquerê, olhando, de repente, passou um drone, me chamou a atenção. Falei, pô, será que a galera da comunicação? Falei, não é o tamanho do bicho, né? Sim, é um monstro. Sim. Pá, cortando sentido Ilhabela. Levando produto. Que doideira. Mas isso eu já falava 2 anos atrás. Cara, olha Caraguá, olha a logística, né? Eu tenho essa veia... Essa visão. Puta, adoro, cara, empreender. Sou louco pra empreender, cara. Tá aí de resolver problema. Tá aí uma dificuldade minha, cara. Tirar um pouco o pé do acelerador. Sou louco pra empreender. Chega final de semana, cara, eu acordo, vou visitar minhas obras, visitar minhas empresas, sabe? Fica naquela noia, assim, sabe? De querer fazer, acontecer, investir, olhar. E eu, com todo respeito, quando eu olho um negócio, assim, um terreno, e falo... Tem potencial. Deu match. Sim, sem dúvida. Deu match, né? Eu tenho uma frase que responde muito isso. Qual é? Depois que você vê, você não consegue desver. É verdade, cara. Isso na vida do empreendedor é muito latente. Depois que você vê a oportunidade, você fala, nossa, isso aqui faz muito sentido. E eu sou ansioso, você não consegue cara. desfazer. Eu sou ansioso. Então, quando eu olho e falo, deu match, eu fico ali remoendo, pô, eu quero, e já fico estudando tal, e sabe? Mas isso tem um pouco dessa coisa do empreendedorismo que eu curto tal. E eu tentei, ao longo desses 8 anos, proporcionar isso para os empreendedores da cidade, com capacitação, entre outros, e mais do que isso, alertá-los de uma maneira bastante igualitária para onde a cidade cresceria e qual seria a nossa vocação. Sim. Assim eu fiz um negócio dando oportunidade para todos. Quem aproveitou ganhou dinheiro. Sem dúvida. Até porque, falando de projetos, você fez vários para a cidade. Eu queria saber do que, na sua visão, o que você viu que mais impactou desses projetos? Puta, cara, é difícil falar. Um só. Vamos lá. Vamos falar todos que convergiram nesse desenvolvimento.
Saúde. O melhor sistema de saúde do Litoral Norte é Caraguatatuba, Tem até né? premiação, né? Nós temos 13 unidades básicas de saúde, 3 UBE, 3 UPAs, além da Casa de Saúde Salamária, da Santa Casa, nós ampliamos o número de leitos, mais 54 leitos. Depois Caraguá tem um AME e nós temos o hospital regional. Então nós temos a melhor estrutura de saúde, sem sombra de dúvidas. Depois, outro ponto, mobilidade. Nós temos hoje a entrada do Litoral Norte por Caraguá, né? A Tamoios, duplicada e agora com contorno. Depois, mobilidade para as pessoas que utilizam o transporte público coletivo. Trocamos a empresa de ônibus, uma coisa que era uma vergonha. Sim. Tive coragem, por isso que eu falei de enfrentamento. E deu certo. Depois, a segurança para as pessoas que estão principalmente nas áreas periféricas, com a regularização fundiária. Estava vindo para cá agora... nós estava falando, eu falando com a secretária de habitação, de 5 núcleos que ou serão entregues ainda esse ano ou que o próximo prefeito vai entregar nos próximos meses. Está tudo lá registrado, né? Que é a regularização fundiária, segurança para quem mora há muito tempo, valorização dos imóveis. Outro ponto, ter assinado o contrato em 2019 com a Sabesp, um novo plano de saneamento, prevê que até 2028 100% do município vai ter água e esgoto para todos. Vamos sair na frente do estado, de outras cidades da nossa região, que também dá uma garantia e segurança. Depois esses cursos de capacitação, trazendo mais pessoas para a cidade. Segurança pública, parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Técnico-Científica. A criação da Guarda Municipal, que foi um outro ponto. As câmeras de monitoramento, reconhecimento facial, leitura de placa com inteligência artificial, que foi outro ponto de segurança. Depois as obras contra enchentes, que é um outro ponto. Vou comprar o terreno aqui, todo ano alaga, né? Não, as obras contra enchentes já aconteceram e estão acontecendo. Então, foram pontos, eu poderia falar até mais outros pontos aqui, mas foram pontos que a gente conseguiu fazer um equilíbrio, enfrentar o que ninguém nunca enfrentou, ninguém nunca teve coragem, por diversas vezes dar um passo para trás. Quando eu falo um passo para trás, é pegar uma rua que está pavimentada, ter que cortar a rua, porque não fizeram a drenagem. Sim. Porque não fizeram o sistema de esgoto. Fizeram só para ver. Aquela capa lá e tá tudo bem. E aí enfrentar esse assunto. Então, todos esses pontos foram pontos característicos de uma cidade litorânea em constante progresso, que está a fim de fazer crescer dentro do ordenamento. Então, talvez esses sejam os grandes pontos aí que a gente conseguiu equilibrar ao longo desses 8 anos. 8 anos de gestão, não tenho dúvida que não falta história e realização. Mas eu queria saber de uma história que mais te inspirou e foi mais desafiadora nesses 8 anos de mandato, de gestão e de servir a população. Acho que uma história assim, única, vou te dar 3 aqui bem rápido, né? Quando eu vou entregar o título da regularização fundiária, cara, eu choro. É muito louco o negócio, muito louco, muito louco. Para quem não entende, regularização fundiária é poder chamar de minha casa. Minha casa, não, o cara mora ali há 30 anos. O cara não tem água, o cara não tem luz, não é dele o documento, o cara mora ali, não foi eu que estabeleci, né? Mora, boa fé, sabe? E se entregar a matrícula, nossa, é um ponto. Depois outro ponto, né? Ouvi um cidadão que mora, não sei, na região norte, lá no Massaguaçu, e fala, eu tô vivo porque você abriu uma UPA, eu infartei e foi o tempo de eu chegar na UPA e dar lá, não sei, medicamento ou intervenção médica. Qualquer coisa que o cara voltou, né? Que foi assim, que é muito louco também. Arrepia só de ouvir. Ou eu ir, não sei, visitar o Pontal Santa Marina. Cara, não alaga mais aqui. Eu poderia ter outros. Essa satisfação, cara, não tem preço. Não tem preço. Você quer me deixar louco de alegria? E aí você tem que segurar, senão eu vou, né? Um cara me ligar e falar assim, meu pai tá vivo,
Meu pai mora assim, meu pai tá empregado, ou minha filha tá formada, porque você fez a diferença. Cara, não tem preço. Aí é o objetivo de servir. E eu falo para todos os meus liderados. O propósito, o objetivo da gente estar no serviço público, ele tem que ser sempre maior do que o pessoal, sempre maior do que quanto se ganha, muito. Quando se inverte, aí inverter o valor está errado. É isso. Esse é o servir. É o servir. E foi o que eu fiz ao longo desses 8 anos, cara. Me entreguei. Pé na lama, né? Água na cintura. E outra coisa, né? Anota aí, né? Servir mesmo. Eu estava agora saindo do gabinete conversando com alguns servidores de outras secretarias. E alguns falando, você está saindo, né? Como vai ser? Falei, não sei como vai ser. Aí virou um e falou assim, cara, eu acho que eu vou sentir saudade. Falei, pode até ser. Que sim, que não. Sim. Mas uma coisa é certa. A gente só vai dar valor quando não estiver mais lá. Aí vai ter uma forma de comparação. Sim. Né? E isso a história vai mostrar também. Né? Conhecimento técnico, conhecimento da cidade, vontade de fazer a diferença, mão na massa. O desafio fica para quem vem e tem uma régua ali para atingir. E já te falo, sabe o que vai acontecer? A partir de janeiro? Críticas a mim. Por quê? Porque é muito mais fácil criticar, né, do que falando, vamos resolver esse negócio. O governo federal tá fazendo isso até hoje. Cara, não consegue esquecer o Bolsonaro. Tá indo pro terceiro ano. Cara, esquece, meu irmão, próximo. Que isso, cara, eu assumi, eu não falei do meu antecessor em nenhum momento. Sim. Me cutucar, mas isso foi o outro que deixou. Falei, cara, se ele deixou, o problema é dele. Sou eu que tô aqui agora no piloto. Sim. Se tá como tá, a única justificativa que eu tava, falou assim, olha, eu peguei assim, me dá um tempo para resolver. Eu não fico ficando passado, cara. Passado não engorda ninguém. Passado é museu. E é mesmo. E eu respeito, super respeito. Só que a cidade, ela é viva. Você tem que pensar sempre pra frente. Aprender com o passado, respeitar a história, sem sombra de dúvidas. Isso sempre eu vou fazer. Agora, quando pensar em progresso, daqui pra frente. Foi o que eu fiz, né? Eu tô até vendo já. Janeiro... Mas isso acho que já vem no pacote, né? Acho que isso vem no pacote. Porque as pessoas vão sempre olhar para quem fez antes. E vai querer medir isso antes de fazer o dela, né? Eu acho que isso é natural. Não, e também justificar porque não consegue fazer. Também. Porque sempre... Também. E aí, é que você falou, né? Governo federal, depois do entrando agora no terceiro ano, você não conseguir entregar... Não tem mais o que entregar, porque o quarto ano é campanha. Vai pra casa, né? E tá aí. Quer ir pros Estados Unidos? O Mickey. É sempre bom. Você gosta, né? Eu sei que você gosta. Te vejo direto, né? 6 continhos, meu. 6 conto, vai pagar IOF e tal. 6 conto e meio, vai abastecer seu carro. Exatamente. Vai comprar um quilinho de picanha. Não, nem tem como. Vai comprar. O quilo de frango já... Você viu que daqui a pouco o ovo, né? Mas eu tenho uma justificativa dos Estados Unidos. Eu tô com 3 clientes lá, SXS, pra equilibrar esse negócio. Senão a gente só ia fazer por videochamada as reuniões. Não teria presencial, mas é difícil. E assim, pra quem não entende, o dólar alto não é pra quem investe. Nada, cara. Reflete no pão, reflete na gasolina. Eu enchi seu saco aqui, eu tirei seu sarro de ver o Mickey. Eu sei que você trabalha lá e você tem clientes, você até partilhou já comigo. E é super legal isso aí. Até porque o nosso sistema de comunicação, o marketing nosso, com relação a comparação com relação a eles, eles são eles têm muito que aprender com a gente, essa forma de comunicar. E eu tenho uma teoria, eu posso explicar sobre isso. E eu quero saber. Agora, muito mais do que você ir para os Estados Unidos ou para qualquer lugar do mundo fazendo câmbio, seja dólar, seja euro, que são as duas maiores moedas de conversão, é muito mais que isso. A gente vive numa balança comercial. A gente importa e exporta. Sim. E o dólar é a nossa régua para importar e exportar. É aquilo que nós temos hoje para medir. Né? E, de fato, alguma coisa vai ficar mais caro para o cidadão. E não é o passeio. Passeio eu tirei seu sarro, que brinquei. Sem dúvida, Ou o trabalho, na verdade, no seu caso. Mas sem dúvida. Mas é muito mais que isso. Né? Então, se você consegue manter um equilíbrio, também o dólar hoje a R$1, também não seria bom. Sim. Não seria bom. A gente não consegue equilibrar a balança comercial, né? Sem dúvida. Aí também não dá pra ficar pagando 6. Né? E detalhe, viu? Aí não sou nem uma mãe de Ná, mas que vai demorar pra conseguir
voltar para o eixo e tomara que consiga. E se não fizer algumas medidas, que aí nós vamos entrar em medidas impopulares e eu um dia eu até quero, no próximo bate-papo, eu quero até falar um pouco mais sobre isso, né? Que é o gestor populista que vai levar... Pro buraco. Vai embora. E o partilhar a responsabilidade. Tá na hora da gente continuar, aliás, começar a partilhar um pouco dessa responsabilidade, e seja qual for. Então, o governo federal, ou o governo estadual, ou até o mesmo município, dividir mesmo a conta com o cidadão. Seja para ele dar valor, seja para onerar menos os cofres públicos, né? E ter capacidade de reinvestir e fazer girar a economia. E o governo federal é o maior responsável por tudo isso acontecer. E voltando, ainda está no palanque. E eu acho que o preço da narrativa é muito caro na gestão. Seja para qualquer extremo. A narrativa de que não importa o que eu vou fazer, o importante é dar. Não existe isso, como a gente falou no começo do podcast. Eleição, cara. Mas e depois? Mas e depois? A pessoa passa fome. Aí no último ano vai achar que vai comer picanha, tomar cervejinha. Não vai. E muito pelo contrário. E detalhe, muito pelo contrário. Eu tô falando agora aqui, minha crítica, eu não vou nem falar como empresário. Tô falando minha crítica enquanto prefeito. Né, da queda de arrecadação, de repasse para os municípios ao longo desse período que eu tô prefeito, como vem caindo, e mais do que isso, as leis que se tramitam hoje no Congresso, né, e a grande lei que é de maior prejuízo para os municípios, para alguns municípios, é a reforma tributária. Então é cada vez mais Brasília e menos Brasil. Ou seja, tudo se arrecada na ponta, onde as coisas acontecem, que é nos municípios, indo para Brasília. E depois a gente pedindo pinico, pedindo pelo amor de Deus, repassa. E não vem nessa mesma proporção. Não. E com todo respeito, né? Eu sou municipalista, sempre fui, e o governo deveria olhar, colocar o que o município coloca. Então, se o município coloca R$1, ele coloca R$1. Se coloca 2, coloca 2. Isso vai fazer com que os municípios tenham vontade também de progredir, de fazer suas coisas acontecerem. O que eu tenho percebido hoje é meio que um Robin Hood. Mas isso é da narrativa, isso. Tira das cidades. Para criar dependência. Acabou, cara. Para criar dependência. E outra coisa. Seja populacional ou do município. Então, a minha crítica é nesse sentido, né? Menos Brasília e mais Brasil. Se não for pra ponta, cara, e onde a cidade acontece? Não, onde todas as cidades acontecem. Porque na hora que você olha na ponta do lápis, no seu exercício executado, quem que pagou aquela conta? Exatamente. Quem que deu segurança? E alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar a conta. E geralmente quem paga a maior conta é quem está na ponta. Sem dúvida. E falando um pouco do Vale, assim, eu queria saber um pouco sobre a sua visão sobre a região. Eu, particularmente, antes de me mudar para cá, sou nascido em Campinas. Enfim, minha vida foi lá, me formei... Ponte Preta ou Guarani? Ponte Preta. Eu fui gerente de marketing do clube. Eu sei, foi quando eu te conheci. Foi quando eu te conheci. Foi. Você tinha acabado de sair, na verdade. Tinha. Eu vim para cá para trabalhar numa cidade, em Caçapava, como gestor de comunicação. Eu lembro. E foi nessa época que a gente se conheceu. Mas a região eu já conhecia, que assim, é excepcional. Caraguá, Ilhabela, São Sebastião, são as regiões litorâneas. Aí na hora que você vai para a Serra aqui, Campos de Jordão, Santo Antônio do Piauí, enfim, a região é muito rica no sentido cultural também, né? O sítio do Pica-Pau Amarelo que a gente assistiu em Campinas, é aqui do lado em Taubaté, então... Mazarope. Então, assim, eu acho que a região ela é muito rica em vários aspectos, né? Queria saber a sua opinião e a sua visão em relação ao que hoje precisa dessa diversidade, desse potencial e oportunidade que tem a região. Cara, nós moramos na melhor região do Brasil, cara. Esse olhar que precisa ser dado, a melhor região do Brasil. Vale do Paraíba, litoral e serra. Primeiro que você tem hoje a praia. As melhores praias do Brasil estão na nossa região. O acesso muito mais rápido. Depois você tem um corredor, né, ligando as duas maiores cidades do país, que é Rio e São Paulo, pela Dutra. Você tem um potencial fora do comum, seja na aeronáutica, né, ou fabricação de aeronaves. Depois você tem carros, o agro. Pouco se fala sobre o agro, a gente tem que falar um pouco mais sobre o agro, cara.
que não é Mato Grosso, Goiás, mas a gente tem potencial aqui para desenvolver muito mais do que a gente desenvolve. Depois você tem uma serra que é fantástica, que é talvez um dos lugares mais procurados do Brasil, Campo Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, né, que são cidades sul de Minas, né, o litoral, a serra, que é belíssima. Então você tem um vale com potencial fora do comum, do ponto de vista comercial, industrial. Qualidade de vida. Sabe outro ponto? E aí eu vou igualar essas três regiões, né? Litoral, serra e vale. O turismo. Nós temos um turismo de praia, nós temos um turismo de serra e nós temos um turismo religioso. Sim. Nós temos hoje Cachoeira Paulista, que tem uma das maiores TVs católicas do Brasil, se não é a maior, Canção Nova. Depois você tem a TV Aparecida e a Cidade Aparecida com a Basílica, que referência mundial. Depois você tem Guaratinguetá, com o santo, o São Galvão, né? Que é São Galvão, na verdade, né? Ele é santo. Então, você tem um potencial de todas as pontas. Sem dúvida. Nós temos rodovias que são as melhores do país. As melhores do país. Sem dúvida. Então você tem um potencial. Carvalho Pinto, Dom Pedro, Dutra, Tamoios, a própria Tamoios agora. Tamoios. Depois você tem um potencial de desenvolvimento do aeroporto de São José dos Campos. Você tem ainda Caraguatatuba como uma sede administrativa de serviço do litoral e de região retroportuária, e o Porto de São Sebastião, que pode ser ampliado. Então você tem um conjunto de expectativas. Por isso eu falo, é a melhor região do país. E precisa olhar para isso. Esse olhar. Precisa. Esse olhar. Porque, querendo ou não, hoje cada um olha pro seu, né? Mas não que tem... é natural, tá? Que é natural. Eu enquanto prefeito, eu falo que, apesar de fazer parte de associação, ser vice-presidente da Anvale, da Associação dos Municípios do Vale do Paraíba Litoral Norte, é natural que o prefeito olhe o seu povo, o seu ponto, onde dói ali. Mas a partir do momento que a gente consegue se unir e mostrar, tanto o governo estadual como o governo federal, o Vale do Paraíba existe. Nós temos um potencial fora do comum. Olha esse plano, esse projeto. Exatamente. Vamos fazer isso borbulhar, né? Sim. E talvez esse seja o grande desafio das próximas eleições, e talvez a próxima eleição, que é para deputado estadual, deputado federal, senador e governador e presidente, né? Seja justamente isso. Esse olhar do fortalecimento do vale, do litoral, da serra, unidos num propósito, esse propósito de desenvolvimento, porque sem sombra de dúvida, Rafa, é a melhor região do país. Visualmente parece que você está andando dentro de um quadro, né? Você fica olhando pro lado assim. Cara, é animal, né? É diferente demais. Você fica olhando e pensa assim, cara. Em Campinas não tem nada serra, disso. Não tem nada disso. Eu estudei em São Paulo também, nada esquece. É capital. Você olha para um lado é prédio, para o outro lado é prédio, não tem o que fazer. Mas aqui não, tem um equilíbrio maravilhoso, né? De lazer e qualidade de vida, não é à toa que tem várias cidades são uma das melhores para se morar no Brasil, ranqueadas, né? Estamos chegando aqui no final, mas ainda tenho uma última pergunta. Que medo, hein? Mas né, é super tranquila. O que a gente pode esperar dos próximos passos da figura pública como Aguilar Júnior, empresário, como na vida e na carreira? Porque assim, com tantas visões e ideias, acho difícil, né, ficar dentro de uma caixinha, né? Então eu queria te ouvir para saber aí quais são seus próximos anseios. Cara, eu tenho vontade de representar a nossa região, seja na Assembleia ou quem sabe um dia na Câmara Federal. Tenho vontade mesmo. Eu tenho vontade de unir um pouco dessa experiência, dessa minha vivência, com as dores também dos gestores municipais, de alguma forma ser uma voz. Perfeito. Um elo de fato, né? Exatamente. Um elo de fato. Eu tenho muita vontade mesmo. Trabalho para isso, né? Planto sementes para tudo isso. Acredito que agora, a partir de janeiro, eu deva... vou tirar aí uns 15 dias para dar uma refrescada na memória, né? Sim. Na cabeça. Tomar conta um pouco mais das minhas coisas pessoais, das minhas empresas. Mas, de alguma forma, eu quero ser um viabilizador para os novos, sobretudo os novos prefeitos,
né? Vereadores, né? E ser mesmo essa voz, né? E trabalhar para que isso aconteça da maneira um pouco mais natural. Sem dúvida. E eu acho que essa é uma das grandes dificuldades dos gestores públicos, né? Porque como ele precisa executar a cidade, falta esse elo do lado de lá, né? Eles acabam não tendo uma pessoa que entende o lado deles, né? E acaba conseguindo trazer da melhor forma os projetos para que no âmbito estadual ou federal possa andar. Olha só, eu já trabalhei para diversos candidatos, seja federal, estadual, em Caraguatatuba, que vieram de outras regiões. A gente, cara, no litoral, a gente sente falta de um federal, de um estadual que possa representar. Na nossa região, salvo engano, a gente tem 2 deputados estaduais e um federal. Então a gente precisa de mais. Estamos falando de uma população de quase 3 milhões de habitantes. Quase 3 milhões. Quase 3 vamos milhões. colocar, não sei se dá uns 2.200, 2.300, eu imagino, de eleitores. Daria tranquilamente para eleger uns 5 estaduais e 5 federais. Sim. Tranquilamente, né? Imagine só o nosso vale ser representado assim. Talvez seja essa grande campanha que a gente tenha que fazer, antes da campanha pessoal, mas desse fortalecimento, né, de entender a importância, né? Desses candidatos, né, desses representantes serem daqui. Nada distante, assim, de questionar os que vieram de outras cidades, até porque por muito tempo a gente esteve carente e necessitando, e existe mesmo essa invasão de divisa, não é essa a palavra, mas nós não temos o voto como nos Estados Unidos, que o voto distrital, né? Aqui é um voto geral. Mas nós precisamos colocar primeiro na cabeça da população que nós precisamos fortalecer a nossa região. Nós precisamos mostrar, seja para o governo do estado, governo federal, para o país, que o nosso vale, nosso litoral, a nossa serra, é uma das regiões mais importantes do país. Eu dei alguns exemplos aqui, mas poderia outros potenciais a serem desenvolvidos. Cara, nós estamos numa região onde cresce todos os dias, uma região próspera, uma região que precisa ser valorizada. Como vai ser valorizado? Se a gente tiver voz. Como que vai ter voz? Se a gente acreditar nesses candidatos. Nós temos potencial? Temos. Pelo menos para 5 estaduais e 5 federais. Imagine só a gente com 10 deputados a partir... isso volta para o Brasil, né? Porque acabou, cara. Tem toda uma estrutura, uma necessidade, uma capacidade que isso reflete de novo na economia do país. Acabou. Né? Isso não é sobre o eu, mas como que dá para servir mais, né? Sendo escutado e sendo visto. Olha, eu não tenho dúvida que foi um primeiro de muitos bate-papos. Legal, obrigado. Foi... cara, olha só, nós estamos aqui 1h20, passa muito rápido, passa né, muito cara? rápido. Muito rápido. Valeu, obrigado pelo convite. Imagina, obrigado por ter aceito, obrigado pela presença sua. Obrigado pela caneca. Imagina. Saia do quentinho que o sucesso vem, né? É isso aí, né? Eu acho que serve muito como reflexo da nossa vida. Tudo o que você falou no começo, aqui no meio do podcast, traz uma reflexão pessoal sobre orçamento, sobre organização, sobre visão de futuro. E essa frase, ela sempre me provoca para estimular na visão de empresário a não ficar numa zona de conforto, conseguir trazer algo novo, algo que possa servir também as pessoas, não só colaborador como clientes. Então essa é a ideia. Agradeço sua presença por estar aqui. Aguilar Júnior, atual prefeito de Caraguatatuba, empresário biomédico, pai de família. Não tenho dúvida que tem muito ainda o que falar com a gente vai ter que marcar um novo episódio. Tá? Siga também as redes sociais do Aguilar Júnior, Aguilar Júnior Caraguá, tá? Tem o site dele, as redes sociais, o WhatsApp, quem quiser conversar com ele, pode chamar, ele tem ali uma acessibilidade muito grande para trocar e ouvir vocês. E também siga nossas redes sociais, da SXS Marketing, a minha, Rafael Seixas Marketing, e também do podcast. Podcast faz o seguinte... todos eles vão estar integrados, mas segue a gente lá para você receber cada vez mais conteúdo com os nossos convidados. Obrigado mais uma vez. Valeu, Rafa. Obrigado. Prazer estar junto com você. Tá? E quem gostou aqui, comente, compartilhe. Vai ser sempre um prazer poder levar esse conhecimento para vocês e de uma forma desburocratizada, fácil consumo. E eu acho que é legal, porque vocês precisam cada vez mais entender como que vocês aplicam na sua vida tudo aquilo que a gente vai falar aqui, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.